Falando aí dessa relação mitologia e filosofia, eu já pego um gancho para te perguntar, né? Como que a senhora pensa essa questão? Que é um problema dentro da história da filosofia, essa relação filosofia e mitologia, né? Se houve um rompimento radical entre filosofia e mito, né? Filosofia tem características próprias, mitologia tem características que diferem, né? Que são opostas às características da filosofia, ou se houve aí uma mudança gradual. Bom, me parece que na sua fala a senhora vai estar mais propensa a essa questão da mudança gradual, né? Não há ruptura, não é? A senhora disse que as duas nos servem de instrumento para o pensamento. Mas Uhum. como é que a senhora pensa essa questão, essa problematização, né? O modo como isso foi problematizado dentro da história da filosofia? Olha, não me parece que porque ambas têm características próprias, que isso significa necessariamente um rompimento absoluto. Eu acho que essas verdades coexistem, né? Acho que a filosofia tem características próprias ao pensamento lógico-filosófico e acho que a mitologia tem características próprias também ao seu modo narrativo. Me parece que ambas têm similitudes e diferenças e talvez num lugar assim, recorrendo à mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Vou explicar. Me parece que, por exemplo, muito pouco provável, né? A gente fala, o primeiro filósofo, Tales, natural da cidade de Mileto, disse que a arqué, o princípio estruturante, a origem de todas as coisas, era a água, né? Me parece muito estranho que Tales tenha ido dormir certo dia rezando para Zeus, Hera e Afrodite, e no dia seguinte tenha acordado fazendo filosofia, completamente alheio, né, às narrativas que o formaram e formaram a sua cultura e civilização. Contudo, né, o que Tales, esse nosso primeiro filósofo, aí, considerado, né, pelos manuais de filosofia o primeiro filósofo, que também pode ser questionado, mas o que esse cara, né, coloca que é inaugural para nós, pelo menos? Ele coloca uma relação de causa e efeito diferente da relação de causa e efeito que as narrativas mitológicas traziam. Vejam só, tanto a mitologia quanto a filosofia elaboram causa e efeito. Causa e efeito, uma maneira que a gente pensa, a gente vê um efeito, a gente vai buscar uma causa para explicar um fenômeno, né? Um princípio da ciência até hoje. Então, essa é uma maneira de pensar, certo? Agora, o que a filosofia, pelo menos a filosofia física, os filósofos físicos da Jônia, o começo da filosofia faz, né? Retira, né, do universo divino as causas. Então, Tales, por exemplo, né, explica que o mundo, a arqué, o princípio estruturante, e o começo e a origem de tudo que existe é a água. Né? Por quê? Por quê? Porque aí vai ter lá as explicações, né? Vão ter lá as explicações. A água ela evapora, ela condensa, ela passa por uma série de processos no próprio mundo físico, na realidade da physis, na realidade da matéria, na realidade da natureza. A palavra physis significa natureza, né? Que é a origem da nossa palavra física. Então, causa e efeito estão dentro do mundo físico. Então, a gente vai buscar na filosofia física da Jônia a causa na própria natureza, na própria física, certo? A partir do efeito. Maravilha, acho que dá para entender. Agora, a gente olha, sei lá, para uma narrativa mitológica e o motivo de uma tempestade, ou da mudança do curso de um rio, ou da separação do rio do céu, do que quer que seja, a causa desse efeito, né, é a fúria de Zeus. A causa desse efeito é uma divindade que é um rio naquela região que teve que sair de onde estava para ir atrás da sua filha, que era uma ninfa que havia sido sequestrada, ou a causa da separação do céu e da terra e da organização do espaço celeste, tal como a gente conhece, foi um divórcio. A deusa Gaia e o deus Urano, né, se separaram. O deus Urano ou Urano é o deus céu, a deusa Gaia é a deusa terra. Então, na sua separação, que era uma separação amorosa, né, houve uma organização do cosmos. Então, vejam só, a relação de causa e efeito estava presente
no discurso mitológico, assim como está presente no discurso filosófico, assim como está presente no discurso científico. Agora, nas narrativas mitológicas, o mundo é encantado. Esses fenômenos, eles são personificados por divindades e entidades e forças metafísicas. Então, é certo, pessoal, que a filosofia tem características próprias e que a mitologia tem características próprias. Ainda assim, falar de uma ruptura completa e absoluta me parece estranho, porque quando a gente olha para o começo das narrativas filosóficas, todos os filósofos, enfim, muitos dos filósofos ali, né, desse momento da filosofia nascente, eles estão pensando os elementos do mundo. Eles estão pensando a água, o fogo, o ar, a terra. Eles estão pensando o pneuma, apeiron, né? Assim, eles estão pensando o átomo. O que é o átomo? Uma partícula minúscula, indivisível, que vai organizar todas as coisas. Da escola dos atomistas, a gente fala até hoje em átomo, né? Então, eles estão pensando essa origem da realidade, muitas vezes, claro que com alguma ruptura, existe alguma ruptura, mas ela não é total e absoluta. Quando Heráclito escreve, né, as suas reflexões filosóficas e fala que a origem de tudo que existe, a arqué da realidade, é o fogo e o movimento, e tudo que a se move e se transforma, e o universo é feito por uma relação de agon, de guerra, de tensão entre os opostos. E quando ele elabora a filosofia dos opostos e a filosofia do fogo, que é sim inaugural em muitos sentidos, ele pega o seu livro e deposita no templo aos pés da deusa Ártemis. Entendem? Então, assim, existe ruptura, existe revolução, existe renovação, existem novos paradigmas, mas também existe algo de continuidade. Ainda que a causa, né, mitológica não seja a mesma causa filosófica, ela inspira o pensamento. E o pensamento inspirado, a perplexidade e o maravilhamento filosófico são a origem da filosofia. É muito difícil, pelo menos na antiguidade, a gente ver um discípulo concordando com um mestre. A gente não vê um discípulo concordando com um mestre. É tradicional do discípulo discordar do mestre e propor uma outra explicação para aquele fenômeno. Puxa, será que isso não tem a ver com essa multiplicidade, essa polifonia, essa coexistência entre versões que estão em tensão entre si, mas ainda assim não se anulam, não se colocam dogmaticamente como uma verdade una revelada? É uma provocação que eu faço para vocês. A senhora falando aí dessa questão do atitude do Heráclito, né? Eu lembro do Sócrates, né? O Sócrates, que também fala dos deuses, né? É, Mas na República a gente percebe que ele estava querendo diferenciar o que se pode e o que se não pode atribuir aos deuses, né? Eu lembro que eu estava dando aula uma vez, é, no curso de filosofia, e um aluno, já aluno de quinto período, né? A gente lendo a República, quando entra nessa parte, né, que logo no início da República, que Sócrates fala que vai prestar um sacrifício a um deus tal, ele fala, isso é estranho. O quê? Parece que é um erro, um filósofo prestando sacrifício a Deus. Entende? Na concepção dele, um filósofo não poderia ter relação, experiência com o sagrado, com aquilo que não se explica milimetricamente, racionalmente, né? Aí a Uhum. questão que eu coloco, né? Se, se essa relação que os antigos tinham com os deuses, com seus deuses, os pensadores antigos, né, tinham com seus deuses, ou com os deuses, né? Vocês não, parece que eles não tinham problema com os deuses, se é equivalente a uma relação conciliável, harmoniosa, fé e razão, né? Ao que Tomás de Aquino tentou fazer no período medieval, né? Que me Hum, parece que depois se promove uma ruptura. tá, entendi. Bom, primeiro comentário. O Sócrates, ele não é acusado de ateu. Ele é acusado de impio. Ele é acusado de herege. É diferente, né? Ateu é quem não, assim, estrito sensu, né? Quem não acredita em nada.
O Sócrates, ele não é acusado de não acreditar em nada. Ele é acusado de não acreditar nos deuses da cidade e de inventar novos deuses. Ele é um apóstata, ele é um herege, né? Ele é um impio, ele não é exatamente um ateu. Isso é interessante, eu acho, né? E a gente vê o Sócrates, quando a gente lê a obra de Platão, assim, de cabo a rabo, evidentemente Sócrates acredita em alguma coisa. Em alguma coisa ele acredita, né? Ele não é um ateu estrito senso do que a gente chama de ateu. Ele foi acusado de corromper a juventude, de inventar novos deuses. De inventar novos deuses e de não acreditar nos deuses da cidade. Então, ele, no máximo, é um herege. Né? Então, assim, isso nos parece estranho, porque a nossa razão, ela, talvez para se afirmar, ela promoveu uma ruptura grande, que talvez a gente tenha que dar conta disso de alguma forma, com o reino do encantado. E aí, gente, quando eu falo o reino do encantado, não precisa ser uma entidade metafísica, estrito senso, que tem existência própria, percebe? Nós criamos outros sistemas de fé, né? Nós temos fé no Deus mercado, que tem uma mão invisível e um humor invisível. Nós temos fé na crise econômica, porque o humor do mercado se precarizou, se deprimiu, né? Nós temos fé, sei lá, para sair da coisa da economia. Nós temos fé no inconsciente, que é um estranho em nós que nos determina. Olha só, né? Todo o paradigma da psicanálise, por exemplo, explica muita coisa, né? A teoria do Freud, né? Explica as causas que o Freud pensa, explicam os sintomas, explicam os efeitos, mas é um sistema. E você tem fé no inconsciente? O inconsciente não é um órgão que você pode, né, tirar, provar. O pessoal da neurociência fica disputando um pouco isso, neurociência e neuropsicanálise. Então, nós temos fé, nós temos deuses. Nós temos o Deus Instagram, TikTok, YouTube, que se você não oferecer, né, oferendas para ele, se você não der oferendas para esse Deus na forma de vídeos, a sua vida vai ser escassa e ingrata e você vai ser um pária social, ostracizado. Se você não tiver uma conta numa rede social, você mal existe, né, meu caro? Se você não tiver fé no Deus smartphone, você mal existe. Né? O próprio estatuto da sua existência vai ser questionado. Então, nós temos fé. A gente só não tem a fé que os antigos têm. Percebe? Sócrates também tinha fé em muitas coisas, né? Mas Sócrates não era um sujeito dogmático nem doutrinário. Ele era um sujeito aporético, por natureza. O que é isso? Ele questionava tudo e não chegava a conclusão nenhuma. Ele tinha as suas intuições, né? Ele não teve nenhum acesso privilegiado a uma verdade, mas ele tinha as suas intuições. Ele achava coisas, né? E ele era um investigador, ele era um curioso. Ele era movido pela fé de que era possível conhecer, por exemplo. A pergunta socrática por excelência é o que é tal coisa, o que é X, o que é a beleza, o que é a justiça, o que é a virtude, o que é a bondade, o que é o conhecimento, e a lista é infinita. O que é qualquer coisa? E as pessoas vinham muito materialisticamente até ele responder. Puxa, Sócrates, a justiça é você ter a coragem no campo de batalha. A justiça é você a justiça é você fazer bem aos seus amigos e mal aos seus inimigos. A justiça é o Péricles que fez isso e isso. A justiça é esse fulano que fez aquilo e aquilo. E o Sócrates, de maneira antimaterialista, respondia: não quero saber de exemplos de justiça. Não me interessa exemplos de pessoas justas ou coisas justas. Eu quero saber o que é a justiça, nela mesma, universal, em si. Ele respondeu essa pergunta? Não, mas ele era um curioso. Ele pelo menos tinha alguma. Ele era ao mesmo tempo um homem de fé e um cientista, porque ele permaneceu perguntando sem chegar a respostas e ainda assim achava que a investigação valia a pena, porque talvez não ele, talvez alguém chegasse na resposta que ele intuía que poderia existir.
né? Então, acho que a gente tem em Sócrates uma boa. Gente, eu estou pegando a ideia de cientista e fé e mito, e assim, eu estou usando de maneira não dogmática esses termos, tá? Mas eu acho que está dando para entender. Sim, sim, tá bacana, bacana. E ainda sobre o Sócrates, ele tinha um deus que o acompanhava, não é? Tinha um daimon. Ai, bom. É, é uma divindade? Então, daimon, isso seria uma espécie de divindade. É, olha, o Daimon, estrito sensu, é uma espécie de entidade entre mundos, né? Ele não é nem exatamente um deus e nem um homem, né? Então ele está ali numa relação intermediária entre o deus e o homem. E aí disse que, né, enfim, que o Sócrates tinha literalmente uma espécie de entidade que o acompanhava e o impedia de fazer coisas e de falar besteiras. Que era uma entidade limitadora, né? Castradora, de certo sentido. Ele não falava o que ele tinha que fazer ou falar, mas quando ele fazia ou falava alguma besteira, o Daimon ia lá e falava: não, isso está errado, vá lá pedir desculpas, vai fazer uma palinódia, vai rever o seu argumento. E ele faz isso no Então deve Fédero. ser por isso que ele entrou para a história como um patrono, né? Pois Patrono da é. ética. É, quando você pensa na Mas, ética, ao mesmo tempo, só terminar aqui a ideia, tem gente que disputando o caráter ateu, né, do Sócrates, diz que o daimon não era estrito sensu um daimon. O daimon era apenas a voz da consciência. Era a própria consciência socrática falando, não, isso não, aqui é um limite, aqui não dá, isso não está certo. professora, estou satisfeito aqui com a sua participação aqui em nosso canal, abrilhantando esse espaço, né? Trazendo aqui informações muito ricas aqui para o nosso público. E já convido para voltar aqui outras vezes, né? Numa live, olha só, quem sabe ao vivo, podemos até. A gente chegou a fazer uma live com a senhora ao vivo aqui, né? Para ter essa interação com o nosso público ao vivo, né? Será muito interessante. E você que nos acompanha, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho exatamente para ficar antenado, né? Se essa live vai ocorrer. Essa live possivelmente pode ter ocorrido, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo. Se não, fique atento para você não perder esse momento. Bom, já contando aqui com o sim da professora, né? Combinado, vai ser um prazer e uma honra. Pessoal, vejo vocês na live, espero que vocês tenham gostado da conversa. Tragam perguntas, me sigam lá no Instagram. O meu Instagram é Julia Miara, Myara, e a gente continua a nossa discussão. Obrigado, professora. Obrigado você que nos acompanhou. Caso você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como eu digo aqui, aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.